uma partícula que eu lanço ela no espaço e ela anda em x, y, z. No eixo x, a função do espaço, x é o espaço, t é o tempo. É o espaço em função do tempo. Eu botei uma função de terceiro grau. No eixo y, ela também anda uma função do segundo grau. Então, no eixo y, o movimento é uniformemente variado. Né? E no eixo z, o movimento é uniforme. 2t. Sorvete. Certo? Mas isso não vai importar não, quero de modo geral aqui. Então, aqui é x, y, z. Aí eu faço algumas perguntas. A velocidade da partícula, o vetor velocidade e o módulo da velocidade. Calcule os dois. Letra B, calcule o vetor aceleração e o módulo do vetor aceleração. Letra C, calcule a aceleração tangencial, o vetor aceleração tangencial e o módulo do vetor tangencial. Na letra D e última, calcule, D e última não, a aceleração centrípeta, o vetor e o valor da aceleração centrípeta. E letra E, calcule o raio da trajetória. O raio em função do tempo, que o raio não é constante, não. É o raio da trajetória da partícula. Como é uma curva qualquer aqui, esse raio é variável. Então, calcular tudo isso. Aí, no eixo X, a função é essa. No eixo Y, a função é essa. No eixo Z, a função é essa. Né? No ensino médio, você chama muito isso aqui de S, né? S, né? Que é o espaço, né? Certo? Aqui eu chamei de X, certo? Y e Z. O vetor V e o módulo de V, né? Então, o primeiro passo é esse. Certo? Vamos calcular o vetor V e o módulo de V. Veja só. Se o eixo X é isto, derivando o X em relação ao tempo, que é o chamado X ponto, né? Para abreviar a derivada, você abrevia ela, né? Para ficar muito grande. Você abrevia com X ponto. X ponto é a primeira derivada. Isso vai ser a minha velocidade. Né? Velocidade. Como eu estou derivando o eixo X, né? O espaço no eixo X, vai dar o Vx. Né? Vai dar o valor de Vx. Então, o Vx é o X ponto. É a mesma coisa. E aí, derivando, fica... Esse 3 vem multiplicando, né? Fica 3 vezes t ao quadrado sobre 3 mais 0. Né? Aqui é um valor que é 5, né? É uma constante. Derivando vai dar 0. E derivando aqui fica 3t ao quadrado sobre 3. Certo? Isso aqui, esse 5 aqui é t elevado a 0. Né? T elevado a 0. T elevado a 0 é 1, né? Então 5 vezes 1 dá 5, né? E aí derivando dá 0, porque esse 0 vem multiplicando, e aí vai dar 0. Certo? Resumindo, né? O seu Vx, ele é simplesmente t ao quadrado. Então você observa que o Vx, ele não é constante. Né? Ele não é constante, ele varia com o tempo, né? Ó, é t ao quadrado. Certo? Então, se o tempo for 1 segundo, o V vale 1. Se o tempo for 2 segundos, o V vale 4. E assim vai. Certo? Bom, isso é no eixo X. No eixo Y, deriva o Y em relação ao tempo, que vai ser o Y ponto. Isso é o VY. Né? E o espaço-tempo, né? A derivada é o V. Né? Então, VY. E aqui você vai ter derivando 2t elevado a 1, né? Mais 0. Mais 0. Né? E o eixo Z, aí dz dt, né? Que seria o z ponto, vai ser o vz. Né? E o vz vai dar 2. 2.
Derivando isso aqui, fica 1 vezes 2, t elevado a 1 menos 1 dá 0. T elevado a 0 é 1, aí fica 2. Certo? Então temos aí o Vx, Vy, Vz. Então, o vetor V, ele é o Vx e é o valor de Vx vezes o vetor unitário na direção de Vx, que é o I, o VYJ e o VZK. Nesse caso aí, JK, né? Então, o vetor V, ele vai ser Vx, que é t ao quadrado, I, By, que vale 2t, J e o K, o Z, que é 2K. Pronto. Então, esse é o vetor V. É t ao quadrado I, 2tj mais 2k. Certo? Esse é o vetor V. E qual é o módulo de V? O módulo de V é assim, ó, Pitágoras. Só que é Pitágoras em 3 dimensões, né? Então, você faz 1 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Tira a raiz, né? O módulo de V vai ser a raiz quadrada, né, de Vx ao quadrado, Vy ao quadrado e Vz ao quadrado. E agora, você bota aqui, ó. O Vx vale t ao quadrado, né? Aí fica t ao quadrado, fica t a quarta. O Vy vale 2t ao quadrado, fica 4t ao quadrado. E o Vz vale 2 ao quadrado, fica 4. Eu posso aqui, pessoal, fazer o seguinte. Isso aqui, se você prestar um pouco de atenção, isso aqui é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é t ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Né? É um quadrado perfeito, né? Ó. O primeiro ao quadrado dá esse. Aí mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro e o segundo. 2 vezes 2 dá 4, t ao quadrado. Mais o segundo ao quadrado, que é 2 ao quadrado dá 4. Então, isto é isto. E aí, sai da raiz. Então, o vetor V é esse aqui. O vetor V. E o valor de V é esse aqui. Então, em 1 segundo, tu vai ter o valor de V. Em 2 segundos já é outro valor de V. Em 3 segundos já é outro valor de V. E assim vai. O valor de V varia com o tempo, né? E a direção de V também, né? Porque o seu V, o Vx, Vy, só o Vz que é constante, né? O Vz é o Vz. O Vz vale 2, é sempre 2. Mas o Vy aí varia com o tempo e o Vx também varia com o tempo. Então, o V resultante, ele muda a direção dele com o tempo. Se fosse o Vx, um valor fixo, o Vy, um valor fixo, e o Vz, como está aqui, um valor fixo, fosse tudo em um valor fixo, então o tempo está passando e o vetor ele é o mesmo. Né? Certo? O vetor ele é o mesmo. Aí seria um movimento que é, né, meu vetor é uniforme, retilíneo e uniforme, né? Que se ele for curvilíneo, ele faz a curva. Então vai mudar ali. Certo? Que é o caso, né? Você para definir o valor do V, você precisa escolher o momento que você quer, já que o V é variável. O V varia com o tempo, esse é o valor dele. Ele varia com o tempo. Né? Para você saber o valor dele, é preciso que você estipule o tempo. Então, sei lá, em 2 segundos, em 3 segundos, em 10 segundos. Ah, em 20 segundos. Qual o V em 20 segundos? Aí bota aqui 20 segundos. E aí tu vai ter o valor, mas é só em 20 segundos, porque em 21 segundos já é outro valor. Em 19 segundos já é outro valor. Então é um V que é variável no tempo. E aí, eu não perguntei uma coisa aqui, que eu vou fazer agora, porque ela pode servir para uma pergunta que eu fiz futura. Né?
Porque eu já tenho o vetor V e tenho o módulo de V. Aí eu vou calcular agora o vetor unitário de V. Eu não perguntei isso em nenhum momento aí, no exercício. Eu não perguntei. Mas eu vou calcular logo aqui, porque meu quadro é pequeno. Eu vou calcular aqui porque talvez eu precise desse vetor unitário para calcular alguma coisa que eu perguntei. Certo? Então, como é que seria o vetor unitário na direção de V, né? Você pega o vetor V e divide pelo módulo de V. Eu já tenho o vetor V e já tenho o módulo de V. Então, eu vou calcular ele aqui e vou deixar ele guardadinho ali no cantinho. Talvez a gente use ele daqui a pouco, certo? Então, o vetor V, ele vale quanto? Olha aqui o vetor V. É t ao quadrado I mais 2tj mais 2k dividido pelo valor de V. E o valor é esse aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Já que está somando, né? Uma soma, eu vou separar a fração. Eu posso botar, se quiser, uma fração só, né? Certo? Vou botar aqui uma fração só e ali eu separo. Então, o valor de V vai ser t ao quadrado mais 2. Pronto. Esse é o vetor unitário de V. Essa coisa horrível aí. Certo? Vou botar ele aqui, ó. Assim, ó. Esse é o vetor V, esse é o módulo de V, que eu ainda vou usar isso. E o vetor unitário de V seria t ao quadrado dividido por t ao quadrado mais 1 e 2t dividido por t ao quadrado mais 2, j e 2 dividido por t ao quadrado mais 2k. A parcela, né, do eixo x, o i, aqui é o j e aqui é o k. Isso é um vetor, né, e é unitário. É mais 2. Ah, eu botei mais 2 aqui, não foi? Ó, ato falho, é mais 2. A aceleração resultante, né, a aceleração total dele, o vetor aceleração e o módulo, né, da aceleração. Perguntei o vetor aceleração e o módulo da aceleração. Então vamos lá. Como é que se calcula o vetor aceleração? O vetor aceleração é só pegar e derivar a velocidade em relação ao tempo. Para você calcular o vetor aceleração, você calcula aqui, ó, a derivada do vetor velocidade. Então, se você derivar a velocidade, você calcula a aceleração. Se você deriva o vetor velocidade, você calcula o vetor aceleração. Cuidado. Derivar o vetor é uma coisa. Derivar o módulo é outra coisa. Derivando o vetor aceleração, você vai ter o vetor. Derivando o vetor velocidade, perdão, você vai ter o vetor aceleração. Então, vamos lá. Qual seria o vetor aceleração desse cara? Olha aqui a velocidade. O vetor velocidade é esse. Aí deriva esse. Né? Como é uma soma, e esse vetor unitário I, o J e o K, eles são constantes. Eles são constantes. Né? O I é sempre 1, o J é sempre 1, o K é sempre 1, e a direção de I nunca muda, a direção de J nunca muda, de K nunca muda. Então, eles são constantes. Conclusão. Eu vou derivar o primeiro, aí mais o segundo e mais o terceiro. Eu derivo só o da frente, porque o I é constante, o J é constante e o K é constante. Então fica uma constante vezes ele, né? Certo? Então fica assim, ó. Derivando o primeiro, eu tenho t ao quadrado, né? Fica 2t. 2t vezes I, que é uma constante. Mais, derivando o próximo, que é 2t, fica 2. 2j. E derivando o próximo, que é 2, aí dá 0, né? Que 2 é um valor fixo, é constante e constante, 2k, aí dá 0. Então, nós temos só a aceleração não tem componente z. Isso é lógico, né? Porque se a velocidade
no eixo Z é constante, então a aceleração é zero, né? No eixo Z. Então só tem aceleração no eixo X e no eixo Y. No eixo Z não tem aceleração. No eixo Z o movimento é uniforme, o V é constante. E o V vale 2, no eixo Z. Né? Então a aceleração, isso é o vetor aceleração. O vetor aceleração, vou colocar aqui, o vetor aceleração vale 2T mais 2J. E qual é o módulo da aceleração? Qual é o módulo dela? O módulo raiz quadrada do AX ao quadrado e do AY ao quadrado. Pitágoras. Pitágoras. Eixo X e Y. Pitágoras. E aí fica o AX ao quadrado. O AX é 2T. Aí fica 2T ao quadrado e fica 2 ao quadrado. Então fica 4T ao quadrado mais 4. 4T ao quadrado mais 4. Aí bota o 4 em evidência aqui, não tem muito o que fazer aqui. 4, fica T ao quadrado mais 1, né? Na raiz, ó. Né? Bota o 4 para fora da raiz. Aí fica 2 raiz de T ao quadrado mais 1. Pronto, acabou aí. Então, a aceleração, o seu módulo vale 2 raiz de T ao quadrado mais 1. Pronto, então calculamos já o vetor V e o módulo de V. Calculamos o vetor A e o módulo de A. Agora falta o quê? As componentes, né? Falta calcular a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Né? Aí eu perguntei o valor da aceleração tangencial e perguntei o vetor aceleração tangencial. Eu perguntei o valor e o vetor. Ah, mas a aceleração tangencial é essa aqui. Não, não é. Essa aqui é o módulo da aceleração resultante. É assim, ó. A bolinha faz uma curva, né? A bolinha faz, eu não sei que curva é essa, não sei. No espaço, né? A bolinha faz uma curva, aí a bolinha vai ter, por exemplo, ela vai ter uma velocidade, né? Que tangencia a curva. A gente já sabe a velocidade, a gente já sabe o vetor e o valor, tá aqui. O vetor e o valor, né? A bolinha vai ter uma aceleração resultante, que eu não sei para onde é ainda. Né? Quer dizer, eu sei para onde é, mas é difícil você imaginar, né? Então, eu vou botar aqui assim. Para cá vai ser a aceleração resultante, certo? Então, a aceleração resultante seria esse cara aqui, ó. E o tamanho da aceleração resultante, o tamanho dela, o tamanho desse vetor aqui, ó. Esse vetor é a aceleração resultante. O tamanho dele é esse aqui, ó. É o tamanho dele. Que não tem nada a ver com a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, né? Porque esse vetor A, se você decompor ele, aí vai ter o A tangencial e o ACP, centrípeta, os dois. Então, a tangencial e a centrípeta são componentes desse vetor que está aqui, ó. E esse módulo não é o tangencial, esse módulo é o tamanho do vetor resultante. É esse tamanho aqui, ó. Quer dizer o quê? Que esse módulo ele é maior do que o tangencial e centrípeta, porque o tangencial é uma componente, uma decomposição, e o outro também. Então, eles são menores do que o resultante, né? Esse vetor aqui é o resultante. Então, o valor dele é o maior que tem, logicamente. É esse valor aqui. Então, a minha pergunta agora é, a gente já sabe quem é a aceleração resultante. É essa aqui. O vetor e o valor. Agora eu quero saber as componentes. Que é o quê? A tangencial e a centrípeta. Mas eu não consigo calcular a centrípeta sem saber a tangencial. Eu preciso da tangencial. A tangencial é a aceleração escalar. E aí? Como é que se calcula a aceleração escalar? Se você derivar o valor de V, você acha a aceleração escalar. Olha que malícia. Eu tenho um vetor V e tenho um módulo de V. Tem gente que pensa assim, não. Se derivar o vetor V, dá o vetor A. Se derivar o módulo de V, vai dar o módulo de A.
Errado. Né? Errado. Se você derivar o módulo de V, você acha a aceleração escalar, que é a tangencial. Não é o módulo de A. Para calcular o módulo de A, você calcula primeiro o vetor A, e aí faz Pitágoras lá, para poder achar o módulo de A. Mas se você derivar o valor de V, você está calculando a aceleração tangencial, que é a componente alinhada com V. Olha aqui, ó. Esse AT, ó, ele é alinhado com V. Entendeu? Então, derivando o valor de V, não é o vetor, tá vendo? É o valor de V. Você vai ter... Tá aqui já, porque o meu quadro é pequeno. Aqui, ó. Você vai ter a aceleração tangencial. O valor dela, né? O valor. É o valor. O módulo. Certo? Como é que eu derivo isso, né? Ah, tá aqui. Ficou fácil que sai da raiz, né? Então o módulo é muito fácil, né? Ó o módulo de V qual é. Então derivando fica 2t elevado a 1, né? 2t elevado a 1 mais 0. Fica só 2t. Então a aceleração tangencial, o valor dela é só 2t. Ó, tá vendo? Ó? O A tangencial, o valor é 2t, não é? E o valor do A resultante é 2 raiz de T2 mais 1. Isso aqui é maior do que isso. E é lógico porque a aceleração vetorial, né, a resultante, o valor dela é a resultante. É o valor da resultante. E a tangencial é uma componente, tem que ser menor. Né? Então aqui, ó, é a tangencial. E agora eu quero o vetor tangencial. Qual é o vetor tangencial? Faz o que agora? Vai ser o valor, né, vezes o vetor unitário. E aí surgiu um problema, né? Quem é esse vetor unitário aqui? Como é que eu faço para descobrir o vetor unitário da aceleração tangencial? Porque eu preciso dele para calcular a aceleração tangencial. Qual é a ideia? Você tentar ver um outro vetor que você já conheça ele e que esteja alinhado com o vetor que você quer. Quem seria esse outro vetor? A velocidade é alinhada com a aceleração tangencial. Então, o vetor unitário de um serve para o outro. Porque a gente fez na primeira aula. O vetor unitário de uma coisa serve para outra coisa. Então, o vetor unitário da velocidade, que a gente calculou já aqui, ó. Aqui. Ele vai servir para qualquer outro vetor que esteja alinhado com a velocidade. Qualquer outro vetor. Então, a aceleração tangencial seria um deles, né? No caso, só tem ele aí. Então, eu vou usar o vetor unitário aqui, ó, sem nenhum problema, ó, da velocidade. Porque a velocidade tem o alinhamento da aceleração tangencial. Então, se você pega o vetor, o valor da tangencial e multiplica pelo vetor unitário da velocidade, vai dar a aceleração vetorial tangencial. Então, a aceleração tangencial vai ser o valor, que é 2t, multiplicado pelo vetor unitário da velocidade, que é essa coisa horrível aqui, ó. T ao quadrado sobre T ao quadrado mais 1 e mais 2t sobre T ao quadrado mais... Eita, tem mais 1, foi de novo. Fala de novo, mais 2, né? Mais 2, J mais 2, T ao quadrado mais 2, K, aqui, esse, e aí o seu vetor. Eu já vou colocar ele aqui, tá? O meu vetor, a aceleração tangencial, o valor é 2t, mas o vetor, ele vai ser esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Aí fica 2t a terceira, 2t a terceira sobre t ao quadrado mais 2, e, né? E mais 2 vezes 2 dá 4, t ao quadrado
sobre t ao quadrado mais 2, j mais 2t vezes 2 dá 4t, 4t, t ao quadrado mais 2, k, nós temos o vetor, olha aqui que coisa bonitinha, o vetor, aceleração tangencial, e se calcular o valor dele, fizer isso aqui ao quadrado, para tirar a raiz, que é o valor dele, dá 2t, que o valor dele é 2t. Falta a aceleração centrípeta, o seu módulo, e o raio, que eu perguntei também, né? Como é que se calcula o módulo da aceleração centrípeta? O módulo, o valor. Qual o valor? Pitágoras. Eu tenho este valor da tangencial e eu quero esse valor. Então, A ao quadrado é A tangencial ao quadrado mais ACP ao quadrado. Valor, né? Isso a gente vai no ensino médio, o valor. Então, esse A ao quadrado é o valor de A. Aqui o valor de A. O valor de A, o A é esse. Aqui o valor. A ao quadrado. Aí fica 4 e sai a raiz, né? E aí sai a raiz, certo? Esse é o valor de A ao quadrado. O A tangencial ao quadrado, aqui é só o módulo, percebe? Só o módulo. Então, o A tangencial vale quanto? 2t ao quadrado, 4t ao quadrado. E aí eu vou descobrir agora a aceleração centrípeta. Vou descobrir o módulo. 4t ao quadrado mais 4, né? 4t ao quadrado. Esse é o quadrado, esse é o quadrado, tá certo? Pronto. Então fica 4 mais 4 igual a 4t ao quadrado mais ACP ao quadrado. Então a aceleração centrípeta ao quadrado é igual, corta, 4, a aceleração centrípeta ao quadrado vai ser raiz de 4, olha que interessante, 2. Então o valor é fixo. Não depende do tempo. Não depende do tempo. O valor é fixo. A direção não, porque aqui não posso fazer direção, aqui é só o valor. A direção é o vetor. Vou calcular o vetor. Mas o valor é sempre fixo. Que interessante. O valor é sempre fixo. Então, está aqui. A aceleração centrípeta em módulo dá 2. É um valor fixo, né? E agora vamos calcular o vetor. Aí o vetor, qual é a ideia? É você ter o valor e o vetor unitário. Só que o vetor unitário, para essa direção, eu não tenho esse vetor unitário. E eu lembrei de uma coisa agora, que eu poderia fazer, eu vou ensinar vocês. Vou ensinar vocês. Isso é caro, viu? Isso é caro. Cadê a tangencial? Eu vou voltar para a tangencial. Vou mostrar uma coisa aqui ninja. Uma coisa foda. Certo? Sim, aqui você... O vetor unitário aqui eu não tenho. Né? E não tenho nenhum outro vetor que esteja alinhado com ele para poder me ajudar. Não tenho. Então lascou. Aí eu faço o quê? Simples. O vetor resultante, ele é a soma do vetor tangencial com o vetor centrípeta. Vetor. Então, o vetor resultante menos o tangencial tem que dar o vetor centrípeta. Então, é só fazer um vetor menos o outro vetor para dar a centrípeta. O vetor. E aí, eu tenho os vetores já. O vetor resultante está aqui, ó. Olha aqui, ó. E o vetor tangencial está aqui também. Aqui, ó. Certo? E aí, vamos fazer essa conta agora. Resultante, que é... Cadê? 2TI mais 2J. Não é? Isso aqui é a resultante, que é essa aqui, ó. Menos. Vou tirar esse parênteses, certo? Eu faço direto logo. Menos a tangencial, que é isso aqui, ó. Aí fica menos. Com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Então fica menos
2t ao cubo sobre t ao quadrado mais 2. E menos 4t ao quadrado. Se eu repetir algo errado, assim, me avisa aí, viu? T ao quadrado mais 2. Aqui é t ao quadrado, certo? J menos 4t sobre t ao quadrado mais 2k. Isso vai dar a minha aceleração centrípeta. Certo? Isso aqui é igual a isso aqui. Certo? E aí você vai resolver o quê? Vai fazer o I com I, J, J e K com K. Vai juntando só o I com I, o semelhante, certo? Você bota o I em evidência e junta os dois. Então fica 2t menos. Eu vou logo, porque aqui, veja, eu vou tirar logo para fazer meu quadro pequeno, eu vou tirar logo o mínimo, certo? O mínimo aqui é isso, t2 mais 2. Né? Aí esse multiplica, né? Certo? Então fica 2t vezes t2 mais 2. Esse vezes esse, né? Menos 2t ao cubo, dividido por t2 mais 2. E eu estou juntando os i's. Estou juntando este i com este i. Aí teria o mínimo. Esse vezes esse, ó, menos, né? Menos 2t ao cubo. O i com i. Alguma dúvida aí, pessoal? O i com i. Agora j com j. Mais j, o i com i, o j com o j. Então fica 2 menos, aí fica 2 vezes t ao quadrado mais 2, menos 4t ao quadrado, sobre t ao quadrado mais 2, j. E o k fica, aqui não tem k, então k repete, menos 4t sobre t ao quadrado mais 2, k. Isso é o vetor aceleração centrípeta. Aqui vai dar 2t ao cubo mais 4t menos 2t ao cubo sobre t ao quadrado mais 2 e mais 2t ao quadrado, 2t ao quadrado mais 4 menos 4t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 2, j, e aqui repete menos 4t sobre t ao quadrado mais 2, k. Então aqui, ó, vai cortar isso com esse, aí fica 4t. Já vou botar... Deixa aqui no canto mesmo. Então a aceleração centrípeta, o vetor vai ser igual a 4t sobre t ao quadrado mais 2 e mais 4 mais 2t2 menos 4 dá menos 2t2, esse menos esse, sobre t2 mais 2 j menos 4t, t2 mais 2 K. Pronto. Então, aqui nós temos o vetor, a aceleração centrípeta, e o seu valor é constante em vale 2. Aqui, ó. Legal, né? Então, aqui é o vetor, a aceleração centrípeta. Observe que todas as componentes x, y, z, ó, x, y, z, dependem do tempo, né? Ó, porque agora a aceleração centrípeta a gente demonstrou na última aula que é v ao quadrado sobre r. O valor dela, não, o módulo dela é v ao quadrado sobre r. Então r é v ao quadrado sobre a aceleração centrípeta.
E o V ao quadrado, o V é esse, ó. Né? O V deu isso. Ao quadrado fica T2 mais 2 ao quadrado. Dividido pela aceleração centrípeta, que vale 2. Acabou. Acabou. Esse é o raio. O raio não é constante. Então, a bolinha vai andando e o raio vai mudando. O raio vai aumentando, né? Porque, olha, proporcional ao tempo aqui, ó. Quanto maior o tempo, maior o raio. O raio só cresce, né? Com o tempo. Essa é a função do raio. Certo?